Boa noite. No dia em que se comemora a proclamação da República, mais um fato histórico. As primeiras prisões de condenados no processo do Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa expediu 12 mandados de prisão. Entre eles está o do ex-ministro José Dirceu. E veja também. Deputado federal José Genuíno, ex-presidente do PT, foi o primeiro a se entregar na sede da Polícia Federal em São Paulo. Saídas da capital paulista têm trânsito congestionado e motoristas passam horas em estradas rumo ao litoral e ao interior. ONU considera o clima de 2013 como um dos mais quentes da história do planeta. Professores, padres e médicos estão entre presos numa investigação internacional contra a pedofilia. Cresce a parcela da classe C brasileira que investe em cursos no exterior. O passado, o presente e a arte se encontram nos trilhos da estação Júlio Prestes. Nossa bancada tem hoje Silene Victor, consultora da Unesco e professora de jornalismo e relações públicas da Casper Libero, e o jurista Luiz Flávio Gomes. Participe mandando a sua mensagem através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. E nós vamos ao vivo, direto à sede da Polícia Federal em São Paulo, para as informações sobre a prisão dos condenados no processo do Mensalão. Quem está lá é a repórter Maiana Leocádio. Boa noite, Maiana. Boa noite, Ricardo. Aqui em frente à sede da Polícia Federal, na zona oeste da capital paulista, a movimentação de jornalistas é grande, assim também como é grande a movimentação de integrantes do PT, eles que vieram até aqui para apoiar e defender José Genuíno e José Dirceu. Aliás, agora há pouco, quem chegou aqui, quem se entregou à sede da Polícia Federal aqui em São Paulo foi o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. José Dirceu estava em Vinhedo, no interior paulista, e voltou à capital para se entregar na sede da Polícia Federal. Ele demonstrava tranquilidade e acenou para simpatizantes do PT. Dirceu está condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, mas vai iniciar a pena em regime semiaberto, porque o Supremo ainda vai julgar um embargo infringente que questiona a condenação por formação de quadrilha. Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do PL, se entregou em Brasília. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, se entregaram Cátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, e Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério, considerado o operador do Mensalão. Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, e Romeu Queiroz, ex-deputado federal, também já se entregaram. Até agora, dos 12 mandados expedidos pelo STF, mandados de prisão, 7 foram cumpridos. Ricardo. Obrigado, Maiana. Essa foi Maiana Leocádio informando diretamente da Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. Bom, eu começo perguntando para o senhor, professor, tanto José Genuíno quanto José Dirceu alegaram em notas divulgadas à imprensa que são presos políticos. O senhor concorda com essa afirmação, tendo em vista que nós vivemos em época de democracia? Não, não concordo. Não concordo, não houve um julgamento político neste sentido em que eles querem que seja político, de você ser punido porque tem uma opinião distinta de outras pessoas. Não, não tem nada de político aí, tinha provas para condenar, o Supremo condenou com base em provas, mas esse julgamento ele tem um sentido político no outro sentido. Toda pena é política, porque pena é exercício de poder. Exercício de poder é político e, ademais, tem uma repercussão simbólica toda a condenação. Gente rica, quando é condenada e vai para a cadeia, tem um simbolismo de tudo isso. Não vai mudar o país, eu não acredito em mudança de coisa nenhuma. A corrupção no Brasil está disseminada, é da cultura do brasileiro, mas essas prisões têm conotação simbólica forte. Tem muita gente que acredita que o Brasil é outro de hoje para frente. Eu não acredito, sinceramente, mas tem muita gente que acredita nisso. Você acredita, Silene? Eu peço licença para discordar do professor e dizer, primeiramente, que nós não podemos tratar a corrupção como um problema cultural do brasileiro. Isso acho que fere muitos nossos valores. Na verdade, nós temos casos
né, que são evidenciados, são cobertos pela imprensa de corrupção em vários níveis, mas atribuir a corrupção à cultura do brasileiro eu acho bastante perigoso. Em relação ao julgamento político, aí eu concordo com o senhor que você fala, em outras esferas existe esse julgamento, né, essa condenação política. Por exemplo, hoje a imprensa, os meios de comunicação no Brasil fizeram nesses últimos dias, de quarta-feira para cá, na minha opinião, como professora de jornalismo, formando jornalista há 18 anos, o pior jornalismo político da história recente. Por quê? Porque houve um excesso de adjetivação, de uso de advérbio de intensidade. Concordo. Que, na verdade, você faz um julgamento, em vez de você possibilitar a opinião pública, quer dizer, você formatar uma verdadeira esfera pública para que o cidadão faça o seu próprio julgamento. Ou seja, ele consegue fazer a associação de que trata-se de um momento singular. E aí, novamente, eu peço licença para discordar, professor, em dizer o seguinte, eu acredito que o julgamento do Mensalão e essas condenações, de fato, elas são um marco hoje na história do país, e eu acredito que muitos brasileiros vão aguardar novos julgamentos. Bom, tem muito Twitter entrando, muita gente querendo participar desse debate. Nós vamos continuar com esse assunto, porque agora há pouco também se entregou o operador do Mensalão, Marcos Valério. É o 8º a comparecer à sede da Polícia Federal. Ainda faltam 4. O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, deixou a casa dele no bairro do Butantã pouco antes das 6 da tarde para se apresentar à Polícia Federal de São Paulo, na zona oeste da cidade. Ele chegou acompanhado do advogado e provocou tumulto. Houve empurrões. Em nota, Genuíno reiterou inocência e disse que se considera um preso político. Além dele, outros 11 condenados também foram intimados a se entregar. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o operador do Mensalão, Marcos Valério, os ex-sócios de Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, a ex-diretora da SMPIB Comunicação, Simone Vasconcelos, o ex-deputado Romeu Queiroz, o ex-tesoureiro do Partido Liberal, Jacinto Lamas, e o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. O ministro Joaquim Barbosa enviou os mandados de prisão à Polícia Federal em Brasília, que fica encarregada de recolher os condenados e definir onde eles irão cumprir a pena. A penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, passou recentemente por uma reforma para ampliar as acomodações. A maioria deve ir para lá. Professor, para a gente deixar bastante claro para o nosso telespectador, eles já começam, no caso de José Genuíno, José Dirceu, por exemplo, a cumprir pena em regime semiaberto, porém, eles ainda podem ser julgados no caso dos embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal. Caso eles sejam condenados, e aí eles seriam obrigados a ir para o regime fechado, de que forma exatamente isso acontece? É que o sistema brasileiro de execução de pena, ele é progressivo e regressivo. Tudo depende do que vai acontecendo. Por exemplo, um preso está no regime semiaberto, mas se ele comete uma falta grave, te dou um exemplo, um celular na mão dentro do presídio, há uma pena grave que possibilita a regressão e volta para cá. O caso do Zé Dirceu, ele está iniciando o cumprimento de 7 anos e 11 meses, mas ele tem 2 anos e 11 meses pendentes, está lá no recurso. Se condenado neste recurso, lá na frente, abril, maio, junho, por aí, se condenado lá, soma tudo, aí vai passar de 8. Passou de 8, é fechado. Então há uma regressão para o regime fechado. Mas todo o tempo que ele cumprir, isso que é importante todo mundo saber, todo o tempo que ele cumprir no semiaberto, a partir de hoje, e já computa hoje, não importa o horário que ele entrou, é um dia, conta tudo como pena cumprida. Mas ele pode compensar a pena do fechado por essa que ele já cumpriu no semiaberto? Pode, claro, porque ele está privado da liberdade. Ele está privado da liberdade. De uma maneira ou de outra, não é tão forte como no fechado, mas você no semiaberto tem obrigado a dormir no estabelecimento penal. Portanto, vai computar direitinho. E agora tem outra história aí, que é mais grave. É que se na comarca em que ele for cumprir, se não tem vaga no regime semiaberto, os juízes brasileiros, pela jurisprudência, está mandando para o domiciliar. Essa é uma perspectiva que temos que computar como possível, neste caso concreto. É possível. Agora, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de se vocês enxergam essa execução penal da mesma maneira para esses condenados do Mensalão, que na comparação com
a grande população carcerária brasileira. Eu estava assistindo as imagens, né, da chegada dessas pessoas à Polícia Federal e tinha muito carro importado, ninguém chegou de camburão, eles não serão algemados, os presos que estão em outro estado serão transportados muito provavelmente até o presídio da Papuda de jatinho da Polícia Federal. Quer dizer, é igualitária de fato essa execução penal, na opinião de vocês? Eu gostaria de puxar a exemplificação para dados assim mais pontuais relacionados à política, né? Acho que comparar a prisão ou condenações de ricos com pobres, nós já sabemos onde vamos chegar. Os ricos dispõem dos melhores advogados, né? Que o Pimenta Neves, por exemplo, nós sabemos que o seu advogado recorreu o máximo que pôde, etc. Agora, o que é interessante, eu acho que para a população é saber o seguinte: se essa condenação ela vai marcar um processo de condenação de outros políticos também ricos, que também se apropriaram de dinheiro público, e se vai haver condenação de outros políticos em outras esferas. Isso é muito importante esclarecer. E aí é que complica tudo, Silene. Porque a história do Brasil não favorece que vai para a cadeia rico. Não favorece. Te dou o exemplo máximo. 1548 foi o primeiro governo do Brasil, chamou Estado do Brasil. A Portugal estava com um problema financeiro, mandou para cá Tomé de Sousa, o primeiro governador-geral. Quem veio junto? Pero Borges. Quem é Pero Borges? Pero Borges era o ouvidor-geral da Justiça do Brasil, ouvidor-geral, condenado em Portugal por corrupção num aqueduto da cidade de Elvas. Condenado, teve que devolver dinheiro e mesmo assim o rei deu um prêmio para ele. Vai para o Brasil como ouvidor geral. Ele condenado por corrupção lá. Chegou aqui, foi um dos maiores corruptos da nossa história. Foi o primeiro ouvidor geral da justiça. Um dos maiores corruptos da nossa história. E o que aconteceu com ele no Brasil? Absolutamente nada. Então a história nossa não favorece a respeito disso, professor, o Thiago da Hora diz aqui no Twitter: prisão política ou não, eles deveriam ser condenados. Sim. Mas ele diz também o seguinte, que eu acabei perdendo aqui, que ele fala que a corrupção está sim emprenhada na cultura brasileira. O famoso jeitinho é isso. Grande parte da população brasileira acaba aceitando aquilo que é errado. Eu vou sempre discordar dessa questão, porque eu acho que é uma grande ofensa, uma grande agressão ao brasileiro, principalmente o brasileiro pobre, né, as classes D e C que nós estamos citando aqui, que acordam todos os dias cedo para ir trabalhar. Então, assim, talvez nós conheçamos muitas pessoas envolvidas em corrupção. Bom, esse tema obviamente é muito polêmico, nós vamos continuar falando de mensalão ao longo de toda a edição, mas agora vamos fazer uma pequena pausa para falar que no dia seguinte ao maior congestionamento já registrado em São Paulo, a cidade continuava travada. Nas estradas a situação também não era diferente, viu? Motoristas levaram até 8 horas para chegar ao litoral. A gente aproveita o feriado aí para poder dar uma descansada, mas acaba se cansando mais ainda. O calvário no trânsito de São Paulo começou cedo, ou melhor, emendou a noite e a madrugada num cenário impressionante. Foram 309 quilômetros de vias congestionadas no final da tarde de ontem. Se voltar para casa foi difícil, viajar foi ainda pior. Quem pegou a estrada não teve alívio. A lentidão invadiu todas as rodovias que saem da capital paulista. 1.300.000 veículos, deixando a capital no feriado prolongado. Na rodovia dos Imigrantes, a lentidão atravessou a madrugada. Quando amanheceu, nada tinha mudado. Quem ia para o litoral ou para o interior enfrentou filas intermináveis. As pessoas começam a ficar irritadas com o trânsito e começam a entrar no acostamento. A via Anchieta ficou travada. A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos ao litoral norte e que passa por reformas de duplicação, teve mais de 70 quilômetros de lentidão. A costumeira viagem de 1 hora aumentou para 5. A rodovia dos Imigrantes chegou a registrar 53 quilômetros de congestionamento. A fila ia de São Paulo até a Praia Grande e a viagem chegou a demorar até 8 horas. O motorista que retardou a saída para fazer uma viagem mais tranquila não deu sorte. Os problemas já começaram aqui na capital paulista. Exatamente 12h20 a gente percebe que o trânsito está muito complicado nas 3 pistas da Marginal Tietê, no sentido das rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco. Teve carro que não aguentou e motorista desistiu da viagem.
Começou a ferver, aí eu tive que acender o pisca-alerta e vim pra cá, né? Vai fazer a viagem ou vai desistir? Rapaz, eu ia pra casa da minha cunhada, né? Mas eu não vou mais. Nas rodovias, o trânsito continuou ruim durante toda a tarde. O sol forte não deu trégua e o casal resolveu dar uma pausa no passeio. Moro na Zona Leste, na Penha, saí de lá 11 horas da manhã. Como é que tá se sentindo? Mal, péssima. Imagine se todos os motoristas resolvessem sair de São Paulo ao mesmo tempo. Horácio Figueira, especialista em trânsito, fez as contas. O resultado é assustador. Você tem hoje, em qualquer feriado prolongado, cerca de 2 milhões de automóveis querendo sair para o interior ou para o litoral. Nós temos 38 faixas de tráfego nas 10 ou 11 rodovias que contornam a Grande São Paulo, que tem uma capacidade por faixa de 1.500 automóveis por hora operando num nível bom de fluidez. Isso necessita de 35 horas para tirar 2 milhões de veículos. Se levássemos em conta o trajeto de volta, teríamos 70 horas só de estrada. Se isso acontecesse, o motorista passaria todo o feriado dentro do carro. Seu Ademir dá a receita para uma viagem mais tranquila. Programar melhor a viagem, né? Um horário mais adequado, escapando do trânsito pesado e ter paciência. E como se não bastassem os congestionamentos, quem trafegou pela rodovia dos Imigrantes ainda enfrentou um outro problema: a falta de segurança. No início desta madrugada, Rodolfo Fragneto ia de bicicleta para São Vicente, no litoral de São Paulo. Logo no começo da rodovia dos Imigrantes, ele teve a surpresa. Foi abordado por ladrões numa motocicleta. Um dos bandidos estava armado. Mesmo com todas aquelas testemunhas no congestionamento, os assaltantes não se intimidaram. Saíram carregando a bicicleta de Rodolfo nas costas. Logo adiante, eles encontraram com comparsas e foram embora. O caso foi registrado como roubo qualificado e a polícia vai usar as imagens das placas das motocicletas para tentar localizar os ladrões. E pela manhã, na mesma rodovia dos Imigrantes, os ocupantes deste carro foram surpreendidos na altura do quilômetro 13. Homens armados levaram bolsas, carteiras e até a chave do veículo. Tudo aconteceu próximo de onde estava uma equipe de jornalismo da cultura. As vítimas não quiseram dar entrevista. O carro ficou parado numa das faixas da Imigrantes, prejudicando ainda mais o trânsito. Bom, para a gente começar o debate, aquele cálculo que foi feito pelo professor mostra que não tem jeito, né? Falta espaço, falta infraestrutura para dar conta de toda a frota. Eu penso assim, todo mundo tem a mesma ideia de sair da cidade. Eu faço uma leitura, talvez até muito breve, de dizer que acho que são pessoas que não gostam de São Paulo, né? Então, a primeira oportunidade para se afastar da cidade, mesmo que fiquem 11 horas dentro do carro, né, preferem ficar lá expostas à situação, né, de violência, e houve uma série de arrastões. Então, assim, todos os anos a mesma coisa. Se nós pegarmos matérias do ano passado, de feriados prolongados, a mesma questão, congestionamentos dessa natureza, 11 horas para chegar até o litoral e arrastões, né, de bandidos na região. A diferença é que o ano passado tinha 5 milhões a menos de carros. E a cada ano são 5 milhões de carros novos na rua. E o paradoxo: você compra um carrinho para ter mobilidade. Você vai para a estrada, você está imobilizado. Tá? Ou seja, um trem de alta velocidade em 20 minutos te deixa em Santos. Tem que pegar trem com muitos vagões. Não há outra maneira. Qualquer coisa que você imaginar. Por quê? Nós vamos construir agora 500 estradas? Aí você mata toda a floresta. Né? Não tem jeito. É inviável o que nós estamos fazendo. Trem. Uma quadrilha de pedófilos que operava em mais de 10 países foi descoberta no Canadá. Cerca de 300 pessoas foram presas. A maior surpresa foi a identidade de alguns criminosos. A polícia de Toronto informou que os vídeos produzidos no Canadá eram vendidos para 92 países. As investigações se prolongaram por 3 anos. Nesse período, 108 pessoas foram presas no Canadá, 76 nos Estados Unidos e 164 na Europa, Ásia e América Latina. As autoridades canadenses divulgaram um relatório do chamado Projeto Spade, que traz detalhes sobre a exploração de crianças para a produção de filmes pornográficos, vendidos a pedófilos do mundo inteiro. O que mais surpreendeu a polícia foi a identidade dos presos que estavam diretamente envolvidos na produção dos vídeos. Eram professores, médicos e padres. Durante a operação, a polícia contou com a ajuda de um site criado para receber denúncias anônimas, o www.cybertip.ca.
Professor, do ponto de vista jurídico, nós estamos aparelhados, nós que eu digo é o mundo, aparelhado para poder atuar em diversos países diferentes, porque como um mundo virtual, as fronteiras simplesmente foram derrubadas, né? A gente viu na reportagem, são 92 países envolvidos nesse escândalo. Alguns países estão preparados, sobretudo o Canadá, os países nórdicos, Estados Unidos, gastam muito dinheiro com segurança pública. Eles têm um preparo investigativo e um serviço de inteligência muito bom, a ponto de os Estados Unidos hoje examinar tudo no mundo inteiro. Ele em suma, está espionando tudo. Mas não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, seguramente, o Brasil não consegue controlar e monitorar 20, 30 black blocs. Não sabe ainda nada da vida desse povo. E isso já há 4 meses que eles atuam. Ou seja, a nossa estrutura em serviço de inteligência é precaríssima, mas muitos países gastam muito dinheiro. Mas o combate nesse crime depende de acordos internacionais, por exemplo? Sim. Porque você tem 92 países envolvidos. Claro, depende de acordos internacionais, mas sobretudo depende de uma polícia de inteligência muito boa para você estar aprendendo gente na Ásia, na América Latina, você prende na Europa, lá nos Estados Unidos, no Canadá. É muito serviço de inteligência. Você viu que a investigação demorou 3 anos, mas é bem feita. São coisas muito bem feitas. Agora, quanto que eles gastam? Quantos bilhões eles gastam? Incalculável. Silene, recentemente, eu sei que você gosta do assunto, fizeram até uma menina virtual falsa, né, para tentar atrair esses pedófilos, e foi uma tentativa bem sucedida. Foi bem sucedida do ponto de vista assim, do próprio objetivo da associação. A Associação Homens, né, da Terra dos Homens, que é uma associação, uma ONG holandesa, e ela queria simplesmente provar que é possível, por um mecanismo muito simples de você identificar o IP da máquina, né, do pedófilo, a imagem dele. Então, eles criaram uma menina filipina de 10 anos de idade, uma criança virtual, que é impossível, a perfeição, assim, é impossível você identificar que trata-se de uma criança virtual. E durante 10 semanas, essa menina atraiu 20 mil pedófilos, em 10 semanas, 20 mil pedófilos, e 1.000 pedófilos conseguiram ser identificados pelo sistema. Enquanto uma das pessoas da ONG conversava com o pedófilo, outros técnicos localizavam o IP e também fotografavam a imagem dele de webcam. Moral da história, 1.000 pessoas foram identificadas, 2 brasileiros, e agora são 65 países envolvidos, né, que identificaram os pedófilos nesses 65 países. Qual é o problema? Por tratar-se de uma criança virtual, há uma fragilidade na legislação de todos esses países para poder prender esses pedófilos, porque não era uma criança real. Agora, assim, que não tem vítima. Não tem vítima, exatamente. Então, assim, há uma série de mecanismos para chegar a esses pedófilos, mas eu não sei o que há por trás desse crime, que nós não conseguimos avançar muito nas condenações ou mesmo nas prisões desses pedófilos. Bom, daqui a pouco a gente continua a falar de mensalão, o assunto está bombando nas redes sociais. E veja também, o Congresso da Venezuela dá superpoderes ao presidente Maduro. E mais, aumenta o número de brasileiros que buscam formação no exterior.